Alice, o que eu poderia colocar no sítio para transformá-lo numa paisagem cultural? Acho que eu não sei. Para poder colocar uma... Posso falar? A paisagem cultural não é quando o homem constrói alguma coisa? Quando o homem coloca alguma coisa, faz alguma coisa? O que o homem poderia fazer para transformar aquele sítio natural num sítio cultural, num ambiente cultural? Colocando prédios, mais casas. Num sítio eu posso colocar prédio? Não. O que eu poderia fazer, Lívia? Agora que eu voltei. Lívia, eu tenho um sítio, ele é totalmente natural. Eu quero transformar ele numa paisagem cultural. O que eu poderia fazer para transformá-lo numa paisagem cultural? Fazendo moradias? Fazendo moradias, ok. Igual a Alice falou, mas a Alice falou prédio. Prédio não pode num sítio. Mas moradia só pode. Tipo, já pensou lá, tipo, uma fazenda, um campo lá, uma fazenda e o prédio do lado? Não. Seria muito esquisito. Também acho. Arthur, o que eu poderia mais colocar num sítio para transformá-lo numa paisagem cultural? Não tem aí na apostila, nem adianta procurar na apostila. Eu estou perguntando para vocês. Quero saber quem sabe. Qual a pergunta que você disse? O que você pode fazer num sítio para transformá-lo numa paisagem cultural? O que você acontecer com o sítio? Travou na hora que você falou. Pessoal, vou pedir para vocês desligarem o microfone. Tem gente com o microfone ligado fazendo barulho. Aí não dá para ouvir. Mais árvores. Não, num ambiente cultural, Arthur. Se você tivesse uma árvore lá, vamos supor que você tem um sítio, Arthur, e você quer pegar aquela árvore que tem um galho e quer colocar alguma coisa ali para você brincar. O que você poderia fazer? O que você poderia construir? Quem sabe? Um balanço. Um balanço. Aí eu ia deixar aquela paisagem natural e eu iria transformá-la numa paisagem cultural, porque eu mexi, eu modifiquei a paisagem. Então, o que vocês precisam entender? A diferença da paisagem natural para cultural. Natural, o homem não pode modificar nada. E a cultural é quando o homem modifica. Então, a sua casa, quando você olha para a sua casa, ela é uma paisagem o quê? Cultural. Cultural. Certo? Ah, Pro, mas na minha casa tem um jardim, tem uma horta, mas o jardim e a horta não está dentro da sua casa? A maioria não é tudo cultural, então não tem natural mais, não tem nada na natureza. Natural é quando o homem não mexeu em nada. Tudo feito por Deus. É tudo natural, certo? Sim. Tá dando para entender? Vamos para a última questão lá das figuras. Existem lugares, existem tipos de paisagens que não dá para... Que página mesmo? Página 13, Caio. Existem paisagens que são bonitas, mas naquele lugar não dá para a gente morar. Olha a primeira imagem aí, do exercício 4.
Será que daria para eu morar nesse lugar? Não, Não. Por quê? porque ele é muito frio. Muito frio. E você podia e não tem E também é um você. deslocamento difícil. Para se locomover é difícil de chegar nesse lugar. Construir casa aí vai ser fácil? Não. Também não. A Manu não tá conseguindo entrar. Eu vou tentar adicionar ela na chamada. Tá bom. Então, esses lugares são difíceis. Fala, Arthur. Não tem estrada, não tem luz. Exatamente. Olha só o que o Arthur falou. Não tem estrada, não tem luz. Será que é fácil conseguir água? Não. Pode até ser por causa do gelo, né? Vai ser água totalmente gelada, né? Exatamente. E a segunda imagem? O que acontece na segunda imagem? Na segunda imagem, Tem muita massa. tem pregadores, né? Tá. Espera aí que vocês já falaram. Tem Isso. plantas que você não pode comer. Espera aí. Laura Luísa, o que você acha da segunda imagem? Que ela é mais fácil. Ela é mais fácil? Será que nesse lugar aí, essa imagem aí, ela está sendo vista de cima para baixo ou de baixo para cima? De cima para baixo. De cima para baixo. Então, a gente está vendo só as copas das árvores, né? Então, dá para a gente ver que é um local onde só tem árvores. É uma floresta. Será que seria fácil eu construir uma casa ali? Você teria que cortar um monte de árvore, mas Eu você teria não que pode. cortar muitas árvores. E será que seria fácil eu andar de carro por ali? Não. Também não. Então, são lugares de difíceis acessos. E a nossa última imagem, lá na página 14? Como que é a imagem da página 14? É um local que tem muito quente. Nossa, muito quente, não tem quase nada. Você passaria muito calor e muita sede. E o solo? Como que é o solo desse local? É tudo areia. Tudo areia. Parece palmeiras e cactos. Isso. É um Como solo que é o bem nome desse arenoso. tipo? Como que é, Angélica, o nome do solo? Arenoso. Solo arenoso. Dá para eu plantar lá? Construir uma casinha lá e plantar? Não. Ô, Pro, São as também plantas. Oi, Lívia? também tem tempestade de areia lá. Exatamente. E quais são os tipos de planta que daria neste local? O que poderia ter de planta aí? Ninguém sabe? O que poderia ter de planta? Cactos e palmeiras. Isso, os cactos são ótimos, né? E aí as pessoas, às vezes a gente vê... Olha só que engraçado, Pro. O cacto, ele tem tipo uma aguinha, né? Exatamente. E ele vive na areia. Isso que eu ia falar. Olha só, às vezes a gente assiste filme, a gente às vezes assiste desenho, onde os personagens estão num deserto, e aí eles acham um cacto. O que eles fazem? Bebem a água do cacto. Eles cortam o cacto e tomam a água que está lá. Olha só como é engraçado, é o que a Angélica falou. Tá numa areia e é uma planta... Quando eu era pequenininha, eu tava assistindo lá um desenho, aí tinha lá as pessoinhas lá, né? Os personagens. Aí eles pegaram e fizeram isso daí que você falou. Exatamente. Eu já Tá? vi Então, também. são 3 tipos de ambientes que nós vimos que é dificílimo para o homem o quê? Sobreviver. Por causa da situação climática, que é do tempo, como se locomover, como achar
energia. Já pensou? Eu tenho que colocar energia nesse lugar onde tem areia? Nossa, ia ser difícil. Ia ser difícil, né? A coisa mais difícil do mundo, tipo, só tem areia. Onde você vai encontrar material para isso? Pois é. Então, existem lugares fáceis e lugares difíceis para a gente construir, certo? Por exemplo, um campo, tipo, um lugar assim, que ele só tem grama, assim, sabe? Um lugar bem vazio, onde não tem planta. Mas não, tipo, que nem o deserto. Exatamente. A temperatura é exata. A temperatura adequada, isso mesmo. Um Aí local você pode ir lá construir uma casa. Exatamente. E aí, dependendo do local, se não tiver como puxar a luz elétrica, daria para se fazer o quê? A luz com a energia solar. Certo? Isso, gente. Alguém tem alguma dúvida sobre essa matéria? Não. Não? Todo mundo entendeu o que é uma diferença da paisagem natural para a paisagem cultural? Sim, natural, a paisagem natural é uma paisagem que tem várias árvores, várias plantas, onde o homem ainda não modificou. E a paisagem cultural é onde o homem já modificou. Exatamente. Então, essa é a grande diferença. Então, hoje vocês receberam, depois da correção, vocês tinham que fazer uma atividade. Quem já fez a atividade? Eu Estava fácil ou estava difícil? Posso explicar a minha parte preferida da atividade? Não pode dar resposta. Desenhar, que tinha que fazer paisagens culturais, uma paisagem cultural e uma paisagem natural. Muito bem. Lembrando que essa daí de desenhar da paisagem cultural e a paisagem natural, vocês tinham que desenhar uma paisagem natural, depois repetir a mesma paisagem, transformando aquela paisagem que você já tinha desenhado numa paisagem cultural, certo? Olha o Arthur, tá com a vovó, Arthur? Quem é essa, Arthur? Fala pra gente. Minha avó. Ah, oi, vovó do Arthur. Tudo bem? Oi, tudo bem? Eu vim ver como é que funciona aí. Xereta, Nelson, seja bem-vinda à nossa aula. Ah, tá, obrigada. Então, pessoal, essa é a grande diferença. Lá no desenho, vocês têm que desenhar uma paisagem natural, depois repetir essa paisagem natural no desenho de baixo e vai modificar essa paisagem, transformando ela numa paisagem cultural. Tem que ter na paisagem cultural elementos que vocês desenharam na paisagem natural, certo? Não é para fazer um desenho totalmente diferente do outro, não. Tudo bem? Tá bom? Então, beijos, meus amores. Até quarta-feira. Ó, Tchau. quarta-feira. Tchau, prof. Quarta-feira, nós vamos também utilizar a apostila, tá? Então, peguem a apostila na quarta-feira. Tchau, Beijo. prof. Amo vocês. Estou com saudade de vocês. Beijo. Fiquem com Deus, tá? Beijo.